Então vamos lá, galera, vou continuar aqui com o processo de industrialização no Brasil. Na última aula a gente visitou a primeira fase da industrialização, só para dar uma recapitulada rápida. Primeira fase da industrialização brasileira, entre 1930 a 1956. Essa primeira fase foi dita fase nacionalista e o Brasil iniciou um processo industrial com uma política baseada no nome de substituição de importações. O que era isso? Era reduzir as importações feitas pelo Brasil junto a produtos industriais e aumentar e, na verdade, criar no território nacional uma produção industrial independente, tá? Para que a gente diminuísse a nossa diferença na balança comercial, a gente pudesse importar menos e pudesse exportar mais e atender a um mercado consumidor interno que existia já em potencial. Para isso, a região Sudeste foi a primeira região a ser industrializada, tá? Porque ela é a única região à época que contava com todas as características necessárias à industrialização. Tá? O Sudeste tinha capital acumulado de outras atividades econômicas como a cafeicultura, já tinha um maior quantitativo de mão de obra, de trabalhadores assalariados, o que é conversível automaticamente em força para mercado consumidor, tinha uma infraestrutura, principalmente portuária e ferroviária, já oriunda do final do século XIX, tinha, sobretudo, matéria-prima e energia indispensáveis a esse processo. Tá? Só que a gente acaba esgotando na década de 56 o modelo de industrialização chamado fase nacionalista e a substituição de importações, onde a gente agora precisava ampliar a quantidade de produtos industrializados e mudar de ramo, não só mais atuar no setor de base, que já era um sucesso e que já era uma produção nacional feita por empresas monopolistas, mas agora enveredar num outro setor da industrialização. O processo industrial, ele é um processo de degraus, ele é um processo de patamares. O patamar da indústria de base ele foi alcançado na primeira fase e ao longo do seu desenvolvimento. Agora a gente vai entrar num outro momento, que é a segunda fase da industrialização. Esse período chama fase nacional desenvolvimentista, ou fase tripé. Ele vai de 1956, início da gestão JK, até 1989. Tá? As características dessa fase da industrialização: há um aumento contundente da quantidade de capital estrangeiro, há um aumento da concentração industrial. Se a gente parar para observar aqui, ó, eu fiz um mapa, né, mal e porcamente, só para a gente entender a concentração e a distribuição espacial da indústria no território brasileiro entre 30 e 56, que a gente percebe que as indústrias estão praticamente elencadas, cravadas na região Sudeste, só que elas ainda são incipientes. Tá? As indústrias estão no litoral, sobretudo na região Sudeste, que é o que caracteriza também a industrialização do Brasil. Ela é ao longo do processo de ocupação do litoral. A urbanização e a industrialização andam juntos, em território brasileiro andam juntas. Na década de 56 para 89, o que a gente tem? A gente tem agora um adensamento da quantidade de indústrias. A quantidade de indústrias no país aumenta, só que não há uma dispersão, não há distribuição espacial das indústrias. Pelo contrário, a quantidade de indústrias aumenta de forma concentrada, sobretudo ainda marcadamente na região Sudeste. Beleza? Outra característica é o surgimento do setor automobilístico, momento onde indústrias automobilísticas, que hoje dizem-se indústrias nacionais, quando na verdade não são, adentram o território brasileiro, é a década de 56 em diante, principalmente com indústrias automotivas como a Ford, a Volkswagen, a General Motors e a Fiat. Tá? Essas são as precursoras, as primeiras a entrarem no espaço brasileiro. Lembrando que a Ford é uma empresa com sede nos Estados Unidos, a Volkswagen com sede na Alemanha, a General Motors ou Chevrolet com sede também nos Estados Unidos e a Fiat italiana. Ou seja, são empresas transnacionais do ramo de automobilismo que passam a adentrar e a atuar em território brasileiro produzindo automóveis, sempre naquela retórica de que reduzir os custos da produção e aumentarem a margem de lucro nos espaços das economias globais capitalistas ditas periféricas ou subdesenvolvidas. Tá? E além da indústria automobilística, que também é uma indústria de bens de consumo, outras indústrias de bens de consumo passam a figurar o território brasileiro. Quando eu falo aqui fase nacional desenvolvimentista ou tripé, o que eu quero dizer com isso? Tá? Eu quero dizer exatamente
o seguinte, que nessa fase você tem basicamente 3 tipos de capitais. De dinheiro, de grana envolvida. Você tem os capitais estatais, dinheiro público da República Federativa do Brasil, que continua ainda controlando o setor de base e de forma que monopolista, sem concorrência. Você tem os capitais privados nacionais, que agora vão passar a dominar o setor da indústria de bens de consumo não duráveis ou imediatos. Tá, bens de consumo não duráveis ou de consumo imediato. Calçados, roupas, alimentos, bebidas e fármacos. Repetindo. Calçados, roupas, bebidas, alimentos e fármacos. A gente chama de bens de consumo não durável ou imediato aquilo que relativamente, pensando no curto espaço de tempo, ou estraga ou sai de moda. É isso que a gente chama de bem de consumo não durável. E, sobretudo, os capitais estrangeiros, eles vão se aparelhar no controle do setor industrial, dito indústria de bens duráveis. Tá? Então, são 3 tipos de capitais, diferentes da primeira fase, onde houve um predomínio absurdo de capital estatal. Aqui houve um predomínio de capital estrangeiro nessa fase, embora também houvesse capital estatal e capital privado. E o capital estrangeiro vai se abancar do setor de bens duráveis, que são o quê? Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, motocicletas, automóveis. Os capitais privados nacionais, o empresariado brasileiro, vai assumir o controle do setor de bens de consumo imediatos, roupas, calçados, bebidas, alimentos e remédios. E a iniciativa estatal vai continuar tendo sob controle monopolista, sem concorrência, o setor de base, né, que a gente já falou na última aula, que é siderurgia, metalurgia, construção civil e energia, certo? Só que essa fase, ela acaba em 89 justamente por conta de um cenário desfavorável, não só no ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, que eu vou estar apagando o quadro aqui para mostrar esse cenário, beleza? Então, continuando aqui sobre a segunda fase da industrialização, desde a década de 56 até 1989, com uma breve cronologia. O que eu fiz nessa cronologia aqui? Eu marquei aqui os governos, tá? Os presidentes de 56 até 89, com a letra preta para os governos onde havia um Estado democrático de direito, com a letra azul para os governos que não eram Estado democrático de direito, que eram governos associados a uma ditadura militar, civil e empresarial. Tá, eu tinha me confundido aqui, colocado Sarney de azul, mas é preto. E aqui embaixo eu fiz uns balõezinhos, uns círculos, tá, exatamente com os principais acontecimentos acerca desse recorte da industrialização. Só para dar uma fixada maior, nessa fase houve um incremento de capital na produção industrial. Por quê? Houve um fatiamento em setores. O capital privado nacional, o empresariado brasileiro, assumiu o controle do setor industrial no que a gente chama de indústria de bem de consumo imediato. Como eu já havia dito, roupas, calçados, bebidas e alimentos ficaram a cargo, enquanto produção, do empresariado brasileiro. Quando a gente fala do setor de bens de consumo duráveis ou não imediatos, a gente está se referindo à entrada de capital estrangeiro nessa tal fase tripé que a gente está mencionando, onde tem entrada principalmente as transnacionais fabricando automóveis no território brasileiro.
E o capital estatal vai continuar aparelhado, vai continuar assumindo o controle, manutenindo o controle através de monopólio, ou seja, sem concorrência, da indústria nacional de base, que seria o setor de energia, siderurgia, metalurgia e construção civil. Tá? Primeiro presidente a assumir é o JK. O JK assume por eleições diretas em 1956, dando início, dando pontapé inicial à chamada fase nacional desenvolvimentista. Destaca-se nessa fase muitas obras públicas, a ampliação do setor de transporte rodoviário, tá? Uma construção cada vez maior de rodovias, já que essas rodovias estão atendendo uma demanda internacional enquanto capital investidor para a construção de estradas, né? Para a entrada das indústrias automotivas. Na gestão JK há um aumento, então, do gasto público, há um aumento do endividamento externo, há uma grande quantidade também de obras no setor ligado à energia, principalmente no setor hidroelétrico. Quando a gente chega nas eleições da década de 60, né, sagra a vitória Jânio Quadros e o seu vice João Goulart. Lembrando que à época, não necessariamente presidente e vice-presidente figuravam na mesma chapa, tá? Havia eleições para presidente da República e para vice-presidente, cada qual tendo uma votação expressiva para cargos diferentes, você não votava numa chapa conjunta. Então Jânio Quadros vence as eleições e João Goulart é eleito vice-presidente. O governo de Jânio Quadros é um governo num cenário de crise, de gasto público excessivo e endividamento, tá? O Brasil acaba mergulhando numa crise econômica, há uma necessidade de retração de gastos, há uma pressão internacional, né, pela continuidade do pagamento da dívida externa, há uma pressão internacional pela assunção ao controle do setor de base, do setor estratégico no Brasil, principalmente energia. O Jânio Quadros ele renuncia, alegando forças ocultas pressionando a fazê-lo, e aí o João Goulart assume. Necessariamente o governo João Goulart é um governo de reformas de base, tá? Quando a gente fala de reformas de base, era porque o governo João Goulart, acreditava que eram necessárias reformas de base para uma mudança radical no perfil do território brasileiro. A gente chama de reformas de base, principalmente reforma agrária, salários dignos aos trabalhadores urbanos, mais direitos trabalhistas. A gente chama de reformas de base, tá? Todas as reformas no campo social. É um momento tenso, é um período de Guerra Fria. Essas reformas acabam tendo uma certa dificuldade. Existem setores da sociedade sensíveis, bastante conservadores a essas reformas, principalmente a classe média, a classe dos militares, as elites. Fala-se, por exemplo, em tentativa de golpe voltado aí por uma dicotomia ideológica comunista. E aí o João Goulart, que já havia sinalizado, é bem interessante falar isso, com uma PEI, política externa independente, ele não consegue realizar as reformas de base e essa PEI é extremamente criticada. Repetindo, o que é a PEI? Política externa independente. A política externa independente significava que o Brasil entraria numa fase onde o comércio exterior seria estabelecido de maneira que sem precedentes e sem ser, na verdade, levado por um prisma ideológico. Que o Brasil sim comercializaria, por ser um país subdesenvolvido, uma posição desprivilegiada na divisão internacional do trabalho, que o Brasil comercializaria sim com nações, tanto elas fossem capitalistas ou socialistas, mas que a ideia era fazer comércio, que era exportar, que era vender, que era aumentar a quantidade de parceiros. Isso ele faz com que ele tenha sido duramente criticado.
Fora, por exemplo, outras posturas associadas a uma aproximação maior no campo diplomático com nações socialistas. Tá? Era um momento de muita desconfiança. Né? Como eu disse, setores conservadores da sociedade estabeleceram muita pressão. A grande mídia da época estabelece uma pressão muito forte. E aí o João Goulart ele renuncia, tá, a uma situação já vislumbrada, que era uma situação de exceção, e aí é proferido um golpe no dia 31 de março de 1964, assumindo desde então, dentre 64 até 1985, tá, uma gestão que a gente chama de gestão antidemocrática, uma ditadura militar, civil e empresarial. Veja bem, a mudança no paradigma de uma governabilidade democrática para uma governabilidade antidemocrática não mexe na segunda fase da industrialização, porque ela vai continuar, mesmo que a gente saia de um Estado democrático de direito, indo até um Estado antidemocrático e voltando para um Estado democrático. A gente vai permanecer, mesmo assim, no nacional-desenvolvimentismo. Tá? Um destaque aqui, a partir de 68, é o milagre econômico. Tá? O Brasil tinha um ministro da economia chamado Delfim Neto. Esse ministro profere uma frase que era a de que a necessidade era maior de fazer primeiro o bolo crescer para depois dividir, ou seja, era melhor tomar conta de fazer a economia prosperar, aumentar o PIB, para depois desenvolver um mecanismo de distribuição de riqueza e não reformas de base e de caráter social como queria antes o João Goulart. Então esse milagre econômico vai fazer com que o Brasil tenha tomado muito capital estrangeiro emprestado, principalmente com o Banco Mundial. Tá? Lembrando que o Banco Mundial e FMI são organismos de crédito internacional, mas a maior quantidade de capital emprestado ao Brasil durante o milagre econômico foi feito pelo Banco Mundial. Tá? E aí o Brasil, ao tomar esse dinheiro, obviamente, tem que responder com o pagamento da dívida e com o pagamento dos juros da dívida. E isso impõe uma série de obrigações para o Brasil. Inclusive, a suspensão do pagamento nos levaria ao aumento progressivo dos juros, nos levaria a perder o controle sobre vários setores sensíveis e estratégicos da nossa economia, como, por exemplo, a energia, que já eram de interesse do capital estrangeiro. Então, esse milagre econômico nos leva, sim, a um aumento do gasto público. Novamente, ele nos leva, sim, ao endividamento. Ele nos leva a um aumento da quantidade de obras públicas, o que vai, num primeiro momento, gerar uma quantidade absurda de empregos. Esse foi o momento onde, circunstancialmente, o Brasil mais cresceu em infraestrutura, mais cresceu em obras públicas, mais gerou empregos e, em contrapartida, mais gerou endividamento. Então, vou colocar aqui, ó, obras públicas, gastos públicos, endividamento externo, tá, esse milagre econômico vai até a década de 70, mais precisamente em 73, quando rola a primeira crise do petróleo. A primeira crise do petróleo impõe o fim do milagre econômico. Por quê? Porque há substancialmente uma redução paulatina desses empréstimos concedidos ao Brasil e agora o Brasil vai ter que responder esse endividamento externo, sendo o Brasil, em 1973, um país muito mais dependente da compra de petróleo, no caso refinado, do que hoje em dia. O que nos obrigava a comprar um produto que estava superavitado no mercado internacional, que estava inflacionado. Isso vai fazer com que a nossa dependência de petróleo aumente ainda mais a nossa situação de crise. A gente agora vai precisar comprar um bem final para tocar uma matriz energética e transporte predominantemente ligado ao derivado do petróleo, onde esse recurso está custando muito caro. O barril do petróleo chegou a quase $70 na década de 70. E aí, esses governos vão começar a ter entraves, porque nem mais obras públicas, os empregos vão começar a diminuir, a corda vai começar a apertar no pescoço da ditadura. Por quê? Porque eles vão começar a ter que responder esse endividamento externo, a economia para de crescer, nossos credores internacionais começam a ficar desconfiados de nós, e aí vem um cenário muito ruim, porque em 1979 estoura a segunda crise do petróleo, que são crises associadas à instabilidade política e geopolítica no Oriente Médio, onde mais uma vez o barril do petróleo vai disparar e vai chegar a praticamente $100 em 79. Isso faz com que a ditadura brasileira não tivesse mais capacidade de responder, não tivesse mais capacidade
de honrar com os compromissos dos juros da dívida externa. A gente começa a ter capacidade cada vez mais frágil de solvência da dívida externa. Isso começa a preocupar os credores internacionais, que começam a diminuir a quantidade de capital investido aqui, e aí os capitais que eram direcionados antes para a América Latina, sobretudo o Brasil, começam a serem redirecionados para a Ásia, o que a gente chama de tigres asiáticos, e posteriormente a abertura econômica da China. Então essas duas crises aqui, mais um cenário de endividamento, vão bloquear, vão travar cada vez mais e tornar obsoleto o parque industrial brasileiro, que pouco competitivo, sem investimento, no cenário de dívida, de desconfiança e de não pagamento dessa dívida, começa a ratear desemprego, inflação, instabilidade, desconfiança, aumento da dívida pública, aumento da dívida externa, vão contribuir cada vez mais para o enfraquecimento, não só desse modelo, mas para esse Estado antidemocrático. Até que a gente chegue em 1982, já na gestão do último presidente do governo antidemocrático, que é João Figueiredo. Em 82, o Brasil decreta a moratória. O que é a moratória? É a suspensão do pagamento dos juros da dívida externa. E aí, quando você tem uma dívida externa orçada em dólares, em bilhões de dólares, e aí você continua pagando essa dívida, sua reputação enquanto pagador ainda é uma reputação positiva. Quando você suspende o pagamento desse juro de dívida, você diz, devo, não nego, pago quando puder, você causa desconfiança, pavor no cenário do mercado financeiro, no cenário dos investidores de capital produtivo, especulativo, tá? Você faz a moeda acabar sofrendo uma desvalorização frente a uma variação cambial comparada com o dólar, e aí o Brasil entra numa situação colapsante econômica, inflação, né, de mais de 1000% ao ano, um desemprego avassalador, a indústria mais parada do que nunca, em fase de desmonte, até que a gente volta, que a gente se retoma um Estado democrático de direito na gestão de José Sarney, mas não a partir de movimentos de diretas já. As diretas já são importantes para o Brasil, por movimento de luta por eleições diretas para presidente. José Sarney não é eleito democraticamente nas urnas, mas ele é eleito pelo colégio eleitoral no Congresso Nacional, são eleições indiretas, como está marcado aqui, tá, em 85, e a gestão Sarney é marcada ainda por um forte movimento de turbulência, forte momento de ruptura com o capital estrangeiro. O país não consegue se reestabilizar, a dívida externa não diminui, tá? A gente não consegue conter o colapso inflacionário, o colapso do desemprego. Tá, um momento onde o Estado perde o controle sobre os preços, começa a existir um órgão de controle dos preços que a gente chamava de SUNAB, que era uma superintendência de controle de preços. Tá, os produtos começam a assumir das prateleiras, o ágio começa a correr solto, os preços disparando, as pessoas já não tendo mais como vender alimentos, começa uma onda de saques no país muito grande. Esse governo balança até que a gente faz a transição dele nas eleições de 1988, já com uma nova Constituição Federal, que é a Constituição de 88, trazendo à baila eleições diretas a presidente nesse mesmo 88, e aí em 89, com a assunção de Fernando Collor, a gente fecha a segunda fase da industrialização, não de maneira vitoriosa, mas de maneira pífia, que a gente construiu na primeira fase a indústria de base, a gente construiu uma indústria de bens de consumo, deveria estar construindo através de, então, uma indústria de bens de produção, tá, e uma indústria de bens de capital. Só que, pelo contrário, a indústria começa a entrar num estado de obsolescência, desfacelamento, até que a gente inicia a terceira fase da industrialização, que será uma fase de desmonte total da indústria, uma fase dita, sobretudo, neoliberal.